Olá, é um tema basicamente mediático, a questão da privatização da EDA. Será que faz parte do governo regional privatizar a EDA, isto é, do programa do governo? É o tema que se fala nesta altura. Também a questão da base das lajes. Esteve Vasco Cordeiro em Boston e vamos terminar com a estátua. Pauleta está imortalizado em estátua. Carlos Melo Bento, a questão da EDA é mediático. Deve ou não, pergunto eu, o governo privatizar a EDA? Bom, como sabe, a energia elétrica nos Açores foi a primeira, energia elétrica pública nos Açores foi a primeira do país. Vila Franca, 1900, 1901, o engenheiro Cordeiro tem a sua estátua ali na Calheta, quase em frente à empresa que ele tinha na altura. Era uma empresa privada. Depois, como a empresa privada não foi o suficiente para as exigências do fornecimento, as câmaras, primeiro a Câmara de Ponta Delgada, depois as câmaras todas envolveram-se, fizeram uma federação de municípios para a exploração da energia elétrica e depois finalmente foi feita a empresa de eletricidade dos Açores, que se tornou a pouco e pouco uma empresa de capitais públicos. Foi crescendo, não é? Foi crescendo, etc. Alargou-se ao arquipélago todo com o advento da autonomia constitucional e muito bem, embora tenha havido algumas resistências da parte de algumas ilhas e de alguns concelhos, etc. Mas penso que, em termos gerais, que melhorou muito o fornecimento da energia que existia antes dela, etc. Bom, são também orçamentos muito maiores, são também dimensões diferentes daquelas que eram as antigas empresas. Havia cooperativas em São Jorge, havia outras empresas nas outras ilhas, etc. Eu sou um homem de direita, eu acredito na iniciativa privada e só acredito na intervenção do Estado quando a iniciativa privada não é o suficiente. Marcelo Caetano ensinava nas suas aulas que a iniciativa privada portuguesa é muito tímida e por isso era preciso criar empresas de capitais mistos, de capitais do Estado, onde se encostavam os capitais privados porque se sentiam mais apoiados com o público. A verdade é que as empresas públicas... É as chamadas PPPs, não é? Sim, agora basicamente também se chamam PPPs. Enfim, aquilo é um mundo muito complexo e eu não vou estar não há tempo para explicar como é que isso funciona, mas a empresa pública tem uma tendência para transformar-se numa repartição pública, onde os gastos são gastos, os pagamentos são pagamentos, as receitas estão sempre garantidas porque o Estado nunca perde e a tendência é sempre, neste país, pelo menos, deficitária. Portanto, chega-se ao fim do ano, ou de um mandato, ou de um período de tempo calculado e há sempre déficit. Essas empresas, se a iniciativa privada quer pegar nelas, acabam por dar lucro, porque os privados querem lucro e, portanto, tiram as gorduras, as despesas a mais, as sinecuras, como se dizia no século XIX, portanto, aqueles favores que todos os partidos que ganham as eleições têm que fazer e colocar pessoas neste ou naquele lugar, etc. E a partir de uma certa altura a coisa torna-se inviável porque não há receita que dê para as pessoas que são... Houve um período em que o professor Monteiro da Silva presidiu a EDA e que realmente retirou uma série de lugares, etc. Mas quando se faz isso há sempre uma reação negativa porque as pessoas estão habituadas, têm uma certa segurança nos empregos, deixam de ter. Mas há alturas em que não pode deixar de ser, quer dizer, há alturas em que as empresas públicas que estão melhor na iniciativa privada devem ir para lá, ainda por cima quando o Estado precisa de dinheiro tem que vender as coisas de que o Estado não tem que fazer parte. Mas não acha que, por exemplo, está a alienar património? Sim, mas não estamos a alienar um tanque de guerra, nem uma repartição pública, nem um edifício do Estado, nem nada disso. Estamos a alienar uma coisa que já foi privada. A SATA já foi uma empresa privada. Uma sociedade, até por cotas, e depois sociedade anónima, era da sociedade Terra Nostra, daquela gente que tinha dinheiro. E hoje o único capitalista é o Estado, mas é uma coisa que não está bem sequer, não é? Porque, embora exerça uma função pública, na mão dos privados é melhor. Claro que
eu não sou socialista, para um socialista, o que eu estou dizendo é uma aberração, não é? O que eu estou dizendo é um pecado mortal. Agora, mas para um indivíduo que acredita na economia de mercado, é muito melhor. Há várias anedotas que se podem contar sobre isso. Por exemplo, eu tive uma filha que me nasceu na América e fui registá-la. Primeiro registrei-a no Consulado de Portugal, meu amigo Bernardo Parcana, que era o cônsul nessa altura, e depois fui registá-la na Conservatória de Boston, porque ela nasceu em Boston. Aqui não havia hipótese de um parto como deve ser, portanto tivemos que ir para um sítio onde ela pudesse nascer sem perigos. E havia uma bicha de dezenas e dezenas de pessoas, e isso nunca mais sai daqui. 10 minutos depois, a minha filha estava registada e eu tive curiosidade em perceber como é que aquilo acontecia, como é que era feito. E fui lá dentro perguntar ao responsável do que é que tinha acontecido. E ele disse-me, não, nós somos uma empresa privada, houve um concurso por 2 anos, se nós não despacharmos isso durante os 2 anos como deve ser, fim de 2 anos perdemos já percebi que está a criticar as empresas claro, públicas. Quer dizer, as empresas privadas, claro que é um país diferente, a América é um país de empurras. Com outra dimensão, não é? E é um país de empurras, enquanto nós somos um país de empatas. Portanto, há mentalidades completamente diferentes. Outra história que se conta, que é duas empresas que forneciam o Ministério da Defesa americano, uma fornecia balas, outra fornecia chapas de viaturas e de coisas, e estavam a encontrar-se os dois sem se conheceram ao outro, na sala de espera, e começaram a conversa, estou aqui, porque tinham uma chapa blindada formidável, mas houve um estupor de um tipo que arranjou uma bala melhor ou mais forte que a chapa, e eu agora tenho que ver se consigo. Quem arranjou a bala fui eu, não é? Quer dizer, a concorrência põe os americanos à frente dos outros povos e a mexer, porque é uma economia viva. Aqui há perigos, evidentemente, porque nós somos um país pobre, com a tendência para a corrupção dos funcionários públicos, que todos os dias no meu escritório passam coisas destas. O funcionário que cria ligeiros problemas para poder receber uma coisa qualquer para facilitar. Sem a gorjeta, as coisas às vezes não funcionam com a rapidez que deviam funcionar, e, portanto, é uma filosofia de vida. Nós temos uma filosofia de vida de um povo pobre que nunca se habituou a ser rico, e quando foi rico gastou mais do que podia. Somos talvez novos ricos, não? Sim, a mentalidade, no fundo, de novos ricos. Eu penso que a privatização da EDA não tem nada de mal. Mais grave foi a privatização do Banco Comercial dos Açores. Aí sim, porque, e eu alertei nessa altura, alertei publicamente, quer por escrito, quer por comunicados do PDA que eu presidia na altura, que aquilo era um erro crasso que estavam a fazer, a vender, a alienar um banco que era uma espécie de banco emissor, Banco Central açoriano, e que podia ajudar a economia. Ninguém ligou nenhuma, quiseram vender para fazer 5 milhões de contos e depois perdemos um instrumento vital. Um dia destes, o Américo Natalino Viveres, que nessa altura era membro do governo, ou se não era, tinha acabado de ser, foi daqueles que não apoiou a minha crítica, mas agora já reconhece que foi um erro crasso e não quer que se faça relativamente à EDA. Em relação à EDA, não considero que seja erro. Em relação ao Banco Comercial dos Açores, por ser o Banco Comercial dos Açores, por ser um banco em que o governo tinha alguma influência, mas lá está, começou a colocar pessoas da sua confiança dentro do banco, sem que as competências dessas pessoas estivessem à medida das necessidades de um banco daquele género, e claro, o banco teve problemas que depois teve que ser vendido à pressa mas nós perdemos um instrumento financeiro. Pois basta que era vital, vital por exemplo, agora. Primeiro era a BCA, agora é Banif, é o Banco do Funchal. Foi comprado por um madeirense e, portanto, o madeirense fez aquilo à sua medida, e com a morte do madeirense aqui tornou-se muito complicado. Não sei como é que está, nem deixo de saber, nem quer saber. Então, moral da história, não há problema, na sua opinião, na minha perspectiva, privatização da EDA? Agora, claro, como a EDA presta um serviço público, o caderno de encargos dessa alienação é que tem que ser muito bem feito. E não pode ser feito por gente de fora, tem que ser feito por gente daqui. Claro que os de fora podem vir assessorar num aspecto ou outro onde nós não tenhamos especialistas, mas tem que ser feito por pessoas de cá. Há um caso muito curioso na nossa história. O salto de Foz nas Furnas. Vieram técnicos, isto no princípio do século XX, vieram técnicos de todo o lado, o melhor que havia no mundo para resolver aqui.
lá morreram mais 7, mas mais 8. E foi o engenheiro Frimaia, daqui, que foi lá acima e resolveu aquilo até hoje. Porque quem está no terreno conhece as coisas e as pessoas muito melhor do que os outros que vêm e que fazem um estudo teórico, etc. E, portanto, esses cadernos de encargos, se houver alienação da herda, e parece-me que não há mal nenhum nisso, se houver uma entrada boa de capital para o governo ou para os Açores, ou então salvar uma situação que eu não sei como é que ela está, não faço ideia, porque as empresas públicas nunca se confessam, não é? É como a Madeira, que a gente tal, e de repente apareceu uma dívida monstruosa. Um buraco. Um buraco que é incrível que não tenha sido detectado a tempo, mas apareceu, a verdade é essa. Bom, se não houver pressa em vender, melhor, porque estabelecem-se condições, e só quando houver um bom comprador, tudo bem, faz-se a venda ou a privatização, a região ganha e ganham os utentes, porque se o caderno de encargos for bem feito e se as pessoas não quiserem ganhamos perder, todos, não é? Ganhamos todos, mas tem que ser uma coisa bem feita. Tem que ser uma coisa bem feita. E espero que seja feita pelos governos socialistas, porque se for feito pelo governo de direita, a promiscuidade entre os governantes de direita e os empresários e capitalistas é maior e pode criar problemas que não vale a pena a gente estar a dizer o que são, não é? Mas há uma promiscuidade que não pode haver nos negócios públicos. Ora bem, outro tema também que está na baila é a questão da base das lajes. Ainda recentemente Vasco Cordeiro esteve em Boston, enfim, basicamente a marcar posição, a dizer que, atenção, que aquilo tem valor, vocês tenham respeito. Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, uma coisa, a base das lajes é um problema muito complicado, sempre foi desde o princípio, não é? Porque começou por ser um atentado à soberania nacional, na altura do Portugal e do Império, e portanto Salazar não queria que os americanos viessem para as lajes, e uma vez que não teve outro remédio senão aceitá-los, porque o Roosevelt queria invadir os Açores se o Salazar não deixasse, o Salazar acabou por deixar, mas através dos ingleses, com quem nós tínhamos e temos uma aliança muito antiga. Só que os ingleses, acabada a guerra, no dia a seguir entregaram a chave, os americanos nunca entregaram a chave. Depois entrou-se numa de, já que a gente não os pode pôr na rua, ao menos eles que paguem a renda, não é? A renda, exatamente. E pagaram durante muitos anos. Mas depois, o monstro americano, o monstro no sentido do gigante, não é? A América é um país colossal, gigantesco, aquilo não é um país mesmo, aquilo é um continente, é uma civilização, é uma coisa completamente diferente, é a maior potência do mundo, portanto, tem coisas que a gente não sonha. E às vezes é tal história, quando aquela potência se resolve desviar para um lado, desvia-se e não pede licença a ninguém, não é? Se eles entenderem acabar com as bases militares aqui e acolá, porque já não lhes interessa, o presidente Vasco Cordeiro pode ir à América 100 vezes, mas não vai conseguir nada. Não vai conseguir nada, porque a política externa dos Estados Unidos da América, há uma história, já agora conto-lhe uma história que vem contada pelo Dr. Franco Nogueira na biografia do Dr. Salazar, que começa a Guerra do Ultramar começa a Guerra do Ultramar, não, começam as reivindicações sobre o ultramar português e sobre a Índia, principalmente, etc. E o Ministro dos Estrangeiros português pede ao Ministro dos Estrangeiros americano, que era o Foster Dulles, e que era a pessoa que se dizia que governava a América, porque a América havia uma anedota que dizia que o Roosevelt provou que se podia ser presidente toda a vida, o Truman, que era um homem que vendia amendoins em Washington antes de ser político, provava que qualquer um podia chegar a presidente, e o Eisenhower, que foi a seguir, como era um indivíduo que não ligava nada à política e andava sempre a jogar golfe e não sei quem, demonstrou que não era preciso presidente. Quem era presidente era o Foster Dulles, que era o secretário de Estado. Depois o nosso Ministro dos Estrangeiros, o Dr. Paulo Cunha, pede ao Foster Dulles que intervenha a favor de Portugal, que era um aliado, que tinha cedido a base, etc, etc. E a resposta dele foi: meu caro Ministro, a América é governada por 1000 pessoas, garanto-lhe que o secretário de Estado não é nenhuma delas. Ele, secretário de Estado, praticamente o Presidente dos Estados Unidos, reconhecia que não mandavam Lá está nada. Um bom exemplo. Não mandavam nada, quer dizer, quem mandava eram os interesses, eram os grupos, eram as pressões, eram os lobbies, etc.
e o governo dos Estados Unidos é apenas uma espécie de polícia de trânsito que anda ali para eles não baterem uns nos outros a dirigir o trânsito. E a América, evidentemente que o presidente do governo dos Açores, que é praticamente o presidente dos Açores, não é? Indo à América faz muito bem, porque os americanos nisso têm uma área do Ministério dos Negócios Estrangeiros extremamente especializada. Eu lembro que no tempo da FLA, quando o líder da FLA foi à Secretaria de Estado, portanto, aqui corresponde ao nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, foi recebido por um especialista dos assuntos de Portugal. Portanto, no Ministério dos Negócios Estrangeiros há um gabinete de especialistas dos assuntos de Portugal. Por temáticas, não é? E que sabia tanto de Portugal e dos Açores como o Dr. José de Almeida. Portanto, ninguém ensina nada aos americanos. Tem um sistema de informações brutal e tem especialistas em cada matéria. Portanto, estou convencido que o Presidente Vasco Cordeiro, indo à América, certamente que se bater à porta certa vai falar com o senhor não sei quantos, que parece na rua um indivíduo a comer hambúrgueres e mais não sei o quê, mas é o indivíduo que manda nas relações da América com uma determinada área. Claro. Isso não é mau, evidentemente, porque eles ficam a conhecer a posição do... Deixa-me contar outra história. Rapidamente. Muito rapidamente. Em 1976 eu fui à missão à Bermuda e quando regressei aos Estados Unidos recebi um telefonema de um embaixador que era conselheiro do Presidente dos Estados Unidos e queria que eu fosse a Washington e disse, olha, eu estou aqui numa viagem particular, porque eu tinha ido, era à Bermuda, não ia aos Estados Unidos, fui à casa de família, e na minha terra, quando a gente chega é que é visitados, não vai visitar ninguém. E ele disse ok, e às 4 horas da tarde estava na casa onde eu estava, com os sapatos sujos de lama. Eu joguei-se, bom, este homem deve ter vacas, mas não é, devia estar a jogar ao golfe em Washington e ver por aí abaixo de helicóptero para falar com uma pessoa que não valia nada, não é? Que não representava nada nem ninguém. No entanto, eles entenderam necessário transmitir uma determinada mensagem que, no fundo, dizia que nós tivéssemos juízo, que eles não apoiavam coisa nenhuma, não é? Portanto, os americanos têm um mundo É um mundo à parte, não é? Um mundo à parte, um poder à parte, mas, obviamente, que a ida, e isto é o segundo passo que o Presidente Vasco Cordeiro dá nesse sentido, nós temos uma comunidade muito influente que o Dr. José de Almeida provou que pode ser mobilizada e, se for mobilizada num determinado sentido, aí sim os políticos americanos vão ter em conta a opinião dos membros dessa comunidade. Muito bem, antes de avançarmos para os livros, pedia-lhe um comentário muito breve sobre a questão. Pauleta foi imortalizado em estátua, foi surpreendido, já há uma estátua no seu complexo. Bom, e foi a primeira pessoa a escrever uma estátua para Pauleta, quando ele ultrapassou o Eusébio na marcação dos gols, e talvez até um pouco antes disso, eu pedi uma estátua para Pauleta. E nós temos um grande escultor vivo, o Álvaro França, é um dos maiores escultores portugueses. Foi esse mesmo, de sempre, e é aqui, foi meu colega de escola, é uma pessoa que, vista ninguém dá nada por ele, porque é uma pessoa muito humilde, muito modesta, mas é um artista de altíssimo gabarito. Eu concordo, a estátua é lindíssima, não concordo com o pedestal. Aliás, os pedestais que têm dado às estátuas do Álvaro França têm sido uns pedestais, fora o Cristóvão Colombo de Santa Maria, têm sido uns pedestais muito modestos. Aqui puseram o Pauleta na relva. Aquilo tira à estátua uma perspectiva de grandeza. O Eusébio tem um pedestal enorme, tinha, não sei se ainda tipo de uma rotundazinha, exatamente. E, portanto, aquilo tem que ter um pedestal. E mais, eu defendi na Comissão de Toponímia, que ainda pertence, que devia ser, a estátua de Pauleta devia ser colocada à frente do nosso estádio, porque ele é a honra máxima, a glória máxima do futebol açoriano. Um homem que nasceu aqui, que começou a aprender os primeiros passos aqui, é filho de um grande jogador, que talvez se tivesse tido as possibilidades que ele teve, ia muito mais longe que o filho, porque era um jogador muito mais perigoso que o Pauleta e era um avançado de Santo Micalense, na altura em que eu fui presidente, extraordinário. Nós não tínhamos, eram os meios, nem a sorte que o Pauleta teve. Claro. Não foi a sorte em Portugal, ele teve sorte foi no estrangeiro. Claro. Mas a estátua de Pauleta, sim senhor, é uma estátua que ele merece inteiramente, está muito bem feita, mas falta-lhe um pedestal e um lugar que seja não junto de uma coisa que ele construiu com o seu dinheiro, mas junto de um estádio que é de todos e pago por todos. Aí é que ele tem um lugar
e deve ter um lugar, e até eu defendi que o Estado devia ter o nome dele, ou pelo menos aqueles arruamentos ali, aquele largo em frente ao Estado, devia ter o nome de Pedro Pauleta, porque é uma homenagem que esta terra lhe deve, porque ele levou muito longe o nome dos Açores. Vamos aos livros. Muito bem. Eu queria começar pelos livros do Daniel de Sá, e tenho duas dedicatórias de livros que me marcaram profundamente. Uma foi a do professor Vitorino Messi, quando me ofereceu a Sapateia Açoriana, em que ele escreveu ao Melo Bento: esta sapateia tão tardiamente bailada. Só um poeta e um grande escritor é que podia fazer isso. Ele achava que a Sapateia Açoriana, que é um conjunto de poemas dedicados aos Açores, era uma coisa que devia ter sido bailada há mais tempo, mas claro, ele andou por outros meios. Daniel de Sá, há relativamente pouco tempo, quando ele saiu com o Pastor das Casas Mortas, que é um livro, o último livro dele, um livro tristíssimo, parece que ele estava a adivinhar que ia morrer, porque é tão triste este livro, que apetece chorar a determinada altura, porque ele descreve tão bem uma aldeia que as casas vão ficando vazias porque as pessoas morrem, não se substituem. É uma aldeia de Portugal, continental, porque ele trabalhou em Portugal durante muito tempo e conhece muito bem. Claro, com a raiz açoriana, faz lembrar aqueles artistas chineses quando desenham um europeu é sempre com os olhos em bico, não é? E aqui ele escreveu-me esta dedicatória que eu ainda hoje recordei com tanta saudade, porque realmente ele deixa uma saudade dela. Ai, Bento, Bento, se não fosse a amizade, como é que a gente resistia a ver este país desagregar-se na sua alma? Isto é de uma tristeza e de uma profundidade, que sou um grande escritor como ele. Eu tenho aqui alguns dos livros dele, que fui lendo. Este foi o primeiro livro dele que eu li, O Espólio. Todos muito bem escritos, todos vale a pena. A crónica do despovoamento das ilhas, que é dele, isto é mesmo no espírito de um grande escritor. Uma das primeiras obras dele, a Gênese, de Daniel de Sá. Eu não tenho os livros todos dele, cuidado, né? Isto são algumas das obras dele. A Longa Espera, que também é dele. A Terra Permitida, ele jogava com as palavras, dominava muito bem as palavras. As duas cruzes do Império, e tem outros que não havemos de falar neles noutras. Vale a pena ler a obra de Daniel de Sá, porque fechou a torneira desta inspiração. E tem uma desvantagem, que é termos perdido um criador, não é? Uma claro. Fonte de onde brotava uma criação. Uma criação que é coisa nova, não é? Embora gerada. Mas há aquela coisa que, como ele já morreu, agora já podemos estudar com calma a obra dele, e é uma delícia. A leitura do Daniel de Sá em férias, se há algum açoriano ou continental, ou pessoa que usa a língua portuguesa para pensar e sentir, e quiser ler o Daniel de Sá, não perde o seu tempo. Tenho aqui outros dois livros, que é do Aníbal Pires, um trabalho sobre os imigrantes nos Açores, que é a primeira vez que eu vejo um dirigente da esquerda açoriana dedicar-se a uma área importantíssima, porque a nossa diáspora é maior que a população residente nos Açores. Nós devemos ter 1 milhão e tal de açorianos de primeira geração em todo o mundo, porque se emigrou muito no século XX para o Canadá e para a América, para o Brasil e para a Bermuda, e isto é um trabalho muito bem feito, cuidado, e feito de uma perspectiva comunista, que mesmo que se não concorde com ela, é-se obrigado a estudá-la para não ter surpresas. Finalmente, eu queria chamar a atenção para a obra do professor Carlos Cordeiro, que é professor da nossa universidade, Na Senda da Identidade Açoriana. É uma obra, é uma das obras fundamentais que a universidade cientificamente está a apresentar sobre este tema, que é a identidade açoriana. Saber se há ou não há uma identidade açoriana. O que é muito importante. O que é muito importante. O que é que ela é, o que é que ela significa e como é que ela se mostra, como é que ela aparece, como é que ela se manifesta. Muito bem, até para a semana. Até para a semana. E pronto, chegamos ao final de mais uma edição do seu Duelo de Ideias, hoje com mais 3 temas. Espero que tenha gostado. Para a semana.
há mais. Até lá.